Quando se fala em sensibilidade, em perestesia, sensação, isso passa obrigatório pela ramificação nerval que alcança cada ponto, cada célula, e que o espírito que anima esse movimento acaba por receber a informação via sensibilidade nerval. Em Os Mensageiros, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 45, que fala da mente enferma, fala um pouquinho da questão do costume que existe de, pelo conhecimento acumulado, fervido no Evo, no milênio, existir uma tendência para o raciocínio autômato, viciado. E a maneira como isso é expressa e dimana nessa realidade. Daí que existe um caminho que precisa ser trilhado palmo a palmo para que eu consiga assimilar e absorver a essência divina, a orientação e a revelação. Daí que, quando isso é acolhido e processado com abertura, com disposição, com fermento nobre, é possível fazer uma ponte para um rasgo de véu que me coloca numa situação mais favorável em termos de acolhimento e percepção, que vai me deslindando, fazendo o desconecto com a dependência que eu tenho da sensibilidade. Daí que a questão de desembaraçar, drenar o excesso de água do charco, do pântano, é um movimento que vai fazendo essa ascendência em relação à sensação. E até uma relativa independência de sentir algo para fazer o movimento que eu preciso. Porque mesmo que esteja contrário um vento, uma energia, um sentimento que tenta adentrar, eu consigo ascender em relação a isso
e fazer o movimento feliz. Daí que na inspiração, na intuição, é possível abeberar de uma fonte defesa à alergia, a comichão, a prurido individual e adentrar, aprofundar na própria autoburilamento que passa pelo autoconhecimento. Porque quando eu percebo minha nuance, o momento que é delicado para minha emoção, aquilo que ainda é véu, que oculta uma possibilidade para mim, fica mais tranquilo. Perceber e adentrar e arregimentar com essa ascendência que o meu espírito precisa ter. Até porque a fase da experimentação, ela passou, ela aconteceu com Allan Kardec, que acabou, que redundou na codificação. Hoje é uma fase de observar. E há a expressão que cada qual dimana da inspiração e poderia dar o seu contributo numa perspectiva fiel e passa pela vigilância, atenção e oração. Então são ferramentais que está à disposição para aquele de boa vontade que usa o estar atento, o vigiar, o estar posto, o observar, a oração, para estabelecer parâmetro de caminho e autopercepção na conduta, que pode auxiliar, se trilhado, a fortalecer a disciplina e, consequentemente, uma ação roborada, otimizada. Daí que eu posso estudar o semente, a germinação, sobre fruto, sobre dispersão alada, sobre tipo de planta, alga, bactéria, fungo. E, mesmo conhecedora de um aspecto científico da questão, desprezar a informação essencial, que só uma vigilância e observação atenta vai me dando
paladar próprio para distinguir um sabor do outro, no que tange a fortalecimento, autoconhecimento e conduta. E daí que essa dissipação, essa libação, ela alcança uma realidade onde eu peço o favor impondo uma condição, desejo o arroz da verdade sem derramar suor na sementação, aguardo, repouso pela o acreditar, a fé, sem ir ao encontro da realização edificante. E me apego à ciência, com N conhecimento diferente, sem produzir algo de verdadeiramente útil. Haja visto que desconecto com a consciência, a responsabilidade com o amor diante de mim mesma. E isso intercepta esse processamento. E isso é querer uma estrada larga, onde eu opto pela irresponsabilidade, pelo desamor, e fico nesse redemoinho, torvelinho de elucubração, desejosa de receber uma cartinha que me console, uma orientação que facilite o meu processo, uma revelação que levifique o peso do meu ombro, me esquecendo de que o movimento essencial é meu, da minha decisão e da minha desapego a qualquer recompensa de sensibilidade. E isso é grave, haja visto que, se eu acabo que espero essa compensação sensorial da sensibilidade para fazer o movimento que me espera, isso é se aferrar a isso, um apego mesmo a essa sensação, um monodeísmo em torno disso, que me impede de caminhar com o próprio pé naquilo que será de fato ajuda, alívio para mim. Até porque o trabalho
edificante é o caminho da harmonização. Se eu me desatrelo, esqueço a recompensa sensorial, aquilo que me atende no imediatismo, me ergo e me disponho aí ao encontro do outro, na boa luta, nesse caminho eu experimento uma força nova, percepção que se abre diante de mim. E tenho a intrepidez, o arrojo, a coragem, roborado, internalizado, pela disposição de caminhar. Daí que é bem aquela imagem que quando eu coloco o pé, um tijolinho é colocado embaixo. Quando eu ponho o pé, talvez tenha um abismo sobre meu pé. Mas quando eu me disponho a dar aquele passo, um tijolinho é colocado sobre o meu pé, um após o outro. Daí que o conforto e a comodidade de ver uma estrada pronta para mim, construída, com flor, fruto e água de coco, é uma ilusão. Porque o movimento essencial é aquele em que, mesmo sem ter o próximo pedra para pôr o pé, eu faço isso pela fé, pela vontade, fortalecida no bem, finco o mecanismo de improvisação feliz, adequada para aquilo que o caminho precisa e sigo. No Livro dos Espíritos, na parte que fala, parte 800, fala que a questão de que pouco a pouco é que o véu é rasgado. Daí que se eu aproveito para rasgar de vez esse véu, acaba que só virei a facilitar os próximos passos que terei que dar, que vai ter que ser dado. Ao rasgar o véu e adiantar isso, em vez de ficar de pedacinho em pedacinho do véu, eu fizer um movimento que eu rasgo isso, para uma independência, para uma ascendência em relação à matéria, e para seguir, é facilitado o posteriori desse movimento.